Você já sentiu aquele medo paralisante? Aquele que te impede de avançar? Que sussurra no seu ouvido que você não é capaz? Todos nós passamos por isso. O medo é uma emoção humana natural. Mas quando ele se torna um gigante que bloqueia nosso caminho, precisamos de uma estratégia para superá-lo. E se eu te dissesse que uma das chaves mais poderosas para vencer o medo está escondida há milênios em um livro antigo? Hoje, vamos desvendar o segredo de Isaías para vencer o medo. Olá pessoal, que bom ter vocês aqui de novo. No nosso vídeo de hoje, vamos mergulhar nas profundezas do livro de Isaías, um profeta que viveu em tempos de grande incerteza e turbulência, muito parecido com o que enfrentamos hoje. Suas palavras não são apenas história antiga, são um manual prático e atemporal para encontrar coragem em meio ao caos. Vamos começar com um dos versículos mais conhecidos e poderosos. Isaías 41, versículo 10. Preste atenção nesta promessa. Não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Vamos quebrar isso. A primeira instrução é clara. Não tema. Mas não é um comando vazio. Ele vem com uma razão, uma promessa. Pois estou com você. Essa é a primeira e mais fundamental parte do segredo de Isaías. A presença de Deus. O medo prospera no isolamento. Ele nos faz sentir sozinhos, vulneráveis e desamparados. Mas a promessa aqui é de companhia constante. Imagine que você está atravessando uma floresta escura. Fazer isso sozinho é assustador. Mas se você tiver ao seu lado um guia experiente, forte e que conhece cada centímetro daquela floresta, o medo diminui drasticamente, não é? A promessa de Isaías é exatamente essa. Deus é esse guia. Ele não está apenas nos observando de longe. Ele está caminhando conosco, passo a passo. A consciência da sua presença é o primeiro antídoto contra o veneno do medo. A segunda parte do segredo está na identidade e na ação de Deus. O versículo continua. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Isso é sobre relacionamento e identidade. Ele não é um Deus qualquer. Ele é o seu Deus. Isso personaliza a promessa. E então vem a ação. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Perceba que a responsabilidade de ser forte não está em você. A fonte da força é externa. Ele diz, eu o fortalecerei. Isso tira um peso enorme dos nossos ombros. Muitas vezes, tentamos ser fortes por conta própria e acabamos exaustos e ainda mais medrosos quando falhamos. O segredo de Isaías é render-se a uma força maior. É admitir nossa fraqueza e permitir que a força de Deus atue através de nós. Pense nisso como um barco à vela. O barco não tem motor próprio para cruzar o oceano. Ele depende de uma força externa. O vento. O trabalho do marinheiro não é empurrar o barco, mas sim ajustar as velas para capturar o vento. Da mesma forma, nosso trabalho não é gerar nossa própria coragem, mas ajustar as velas do nosso coração e da nossa mente para receber a força que Deus promete nos dar. Quando o medo do fracasso no trabalho, o medo da doença, o medo do futuro bater a porta, lembre-se, a força não precisa vir de você. E a imagem final é incrivelmente poderosa. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A mão direita, na cultura antiga, simbolizava força, autoridade e vitória. Não é qualquer mão que te segura. É a mão vitoriosa de Deus. É uma mão que já venceu. Isso significa que quando Ele nos segura, Ele nos coloca em uma posição de vitória. O resultado final já está garantido. O medo, muitas vezes, vem da incerteza sobre o resultado. E se eu falhar? E se dar tudo errado? A promessa aqui é que a mão que te sustenta é uma mão de vencedor. Isso não significa que não haverá batalhas, mas significa que a vitória final é certa. Agora, como aplicamos isso na prática? O primeiro passo é a memorização e a meditação. Tenha Isaías 4:1 e 10
sempre à mão. Escreva em um post-it e cole no seu espelho, no seu computador. Faça dele o plano de fundo do seu celular. Quando o medo surgir, recite o versículo em voz alta. A palavra falada tem poder. Ao declarar a promessa, você está reafirmando a verdade sobre a mentira que o medo está tentando te contar. O segundo passo prático é a oração de entrega. Em vez de orar pedindo para o medo ir embora, mude o foco. Ore assim: Deus, eu estou com medo, mas eu escolho confiar na sua presença. Eu sou o fraco, então peço que o Senhor me fortaleça conforme prometeu. Eu não sei qual será o resultado, mas eu me coloco em sua mão direita vitoriosa e confio que o Senhor está no controle. Essa oração muda nossa postura de desespero para uma de confiança e dependência. Outro ponto crucial em Isaías é a perspectiva. No capítulo 40, versículos 28 a 31, lemos: Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como águias. Correrão e não ficarão exaustos. Andarão e não se cansarão. O medo, muitas vezes, nos dá uma visão de túnel. Só conseguimos enxergar o problema bem na nossa frente, e ele parece gigantesco. Isaías nos convida a levantar a cabeça e olhar para quem é Deus, o Criador eterno, que não se cansa, cuja sabedoria é infinita. Comparado a Ele, quão grande é realmente o nosso problema. Ele nos dá a perspectiva da águia. A águia não luta contra a tempestade. Ela usa as correntes de ar da própria tempestade para voar mais alto, acima dela. Esperar no Senhor, confiar nele, nos dá essa capacidade de subir acima das circunstâncias que nos causam medo. Então, o segredo de Isaías para vencer o medo pode ser resumido em 3 pilares. Primeiro, a consciência constante da presença de Deus, que elimina a solidão. Segundo, a dependência da força de Deus, não da nossa, que nos liberta da pressão de sermos perfeitos. E terceiro, a adoção de uma perspectiva divina, que diminui o tamanho dos nossos medos e nos eleva acima das tempestades. Quando o medo bater, não lute contra ele com suas próprias forças. Pare. Respire. Lembre-se da promessa. Não tema, pois estou com você. Visualize-se sendo fortalecido e segurado pela mão direita vitoriosa de Deus. Lembre-se de quem Ele é, o Criador eterno, e deixe que a sua grandeza coloque o seu medo em seu devido lugar. Este é o segredo atemporal de Isaías. Não é uma fórmula mágica, mas uma prática diária de confiança e entrega. E eu garanto a você, ao praticar isso, você verá o gigante do medo começar a encolher, dia após dia. Obrigado por assistir até aqui. Se esta mensagem te ajudou, compartilhe com alguém que também possa estar precisando ouvir isso. Deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar este conteúdo e se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos. Vamos juntos aprender a viver com mais coragem e fé. Até a próxima.